E aí, pessoal, lembra que a prof falou que eu ia gravar o vídeo? Tô aqui, hein? Não sou profissional, vocês sabem disso. A intenção aqui é que vocês aprendam. E assim, ó, começamos o domingo bem, animado. Eu não preciso de caixa de som, porque o forró aqui do lado, ó, tá comendo solto. Mas vamos lá, a gente tem que prosseguir. E aí, sétimo ano, a gente vai falar hoje sobre população e trabalho. A professora ensinou demografia para vocês, a professora ensinou como que faz o cálculo, população relativa, pirâmide etária, e tudo isso tá envolvido com o mundo do trabalho, tá? E o que que acontece? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, do que é população economicamente ativa, tá? E aí, lembra que a gente sempre fala os objetivos? Vamos falar os objetivos também. Conhecer o conceito de população economicamente ativa e analisar e explicar dados de trabalho de renda do Brasil. Quando a gente fala de população economicamente ativa, a gente tem que lembrar daquela pirâmide etária que a gente trabalhou, lembra? Na base sempre estão as crianças e no topo os idosos, que já se aposentaram. No meio, entre 15 e 64 anos, é o pessoal que produz, é o pessoal que trabalha, tá? E é o que movimenta a economia, tá? Porque o que que acontece? Para essas pessoas aposentarem, um dia elas contribuíram, né? Um dia elas foram população economicamente ativa. Então, hoje, quem está sustentando a sociedade, quem está produzindo, é o pessoal que era criança antes, porque é sempre assim. A criança chega aos 14, nos 15 ela vira população economicamente ativa e aos 64 ela sai dessa faixa. Mas, professora, então sou da população economicamente ativa ou não? Olha, você está entrando na população economicamente ativa, porque você tem 15 anos. Então, necessariamente, você já pode trabalhar de menor aprendiz. Então, sim, você pode estar na população economicamente ativa, tá? Isso é um estudo que não significa que todo mundo com 15 anos vai começar a trabalhar e todo mundo com 64 vai parar de trabalhar. Isso é a média, tá? É a média da população. Primeiro, o que é população? Lembra? População é todas as pessoas que compõem um país, um estado, uma região. Então, eu sou população, a criança é população, o idoso é população e vocês também é população. A população economicamente ativa é formada pelas pessoas que estão trabalhando ou procurando trabalho. Não tem que necessariamente estar trabalhando, mas é uma população que está procurando trabalho, tá? E aí, ó, vale uma brincadeira. O preguiçoso também é população economicamente ativa, por mais que ele não queira trabalhar, tá? Se ele não trabalhar, ele não vai comer. E aí, ó, a gente tem os trabalhadores com carteira assinada, os ambulantes e os agricultores. Vamos entender uma coisa, pessoal. O trabalhador com carteira assinada é aquele que é registrado, que a gente chama de CLT. Ele tá no mercado formal, ele tem 13º, ele tem férias, ele tem aposentadoria e direitos garantidos por lei. O do mercado informal, que hoje no Brasil virou onda falar empreendedorismo, e nem todo trabalho informal é empreendedorismo, às vezes ele precariza mesmo a situação do trabalhador, tá? É aquele que, se ele quiser ter algum direito, ele vai ter que pagar por fora o INSS, tá? Porque ele não tem carteira assinada, se ele tiver um acidente, ele não pode se afastar, se ele não contribuir para o INSS, ele não vai se aposentar, tá? E isso gera um impacto, porque se ele não tá contribuindo, a pessoa que tá lá em cima recebendo a aposentadoria tem uma contribuição a menos. Então, de certa forma, é bom que contribua, mesmo que seja particular. E aí, a gente não pode confundir mercado informal com empreendedorismo, tá? Geralmente, o empreendedorismo são os pequenos empresários. É aquele dono da lanchonete, que ele paga imposto, que ele tem pelo menos um MEI aberto. Agora, aquela pessoa que faz bolo de pote, sai na rua vendendo, para se manter, é trabalho informal. Ela não consegue pagar imposto e outras coisas, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa ter em mente, do que é a população economicamente ativa, tá? E aí, existem vários trabalhos formais, tá? Tem os de carteira assinada, salário fixo e direitos trabalhistas. Mas também tem aqueles, assim, que são chamados de profissionais liberais, como, por exemplo, o advogado. O advogado, ele pode trabalhar de carteira assinada, como ele pode trabalhar por conta, né?
Deixa eu ver o que mais, psicólogo, ou ele pode trabalhar numa clínica registrada, mas ele também pode trabalhar por conta, tá? São os profissionais liberais. Eles contribuem geralmente, ou abrem um MEI, ou contribuem como profissional liberal, e aí ele vai se aposentar. Essa é a diferença, né? E também a gente tem os profissionais que trabalham na área rural, que hoje vocês sabem que caiu muito, porque a mecanização do campo tirou muito o trabalhador. Aonde precisava de 300 trabalhadores, hoje precisa de 2 ou 3. Um para dar manutenção na máquina, o outro para ligar ela, quando é uma máquina que tem que ser pilotada, outro para pilotar. E ela ali, por exemplo, cortar a cana. A colheitadeira já vai, não precisa mais dos trabalhadores que cortavam ela, né? Ainda tinha que colocar fogo, porque algumas estavam muito duras e isso. Hoje não, a colheitadeira vai, corta, já limpa a cana e ela sai do campo prontinha para ir para a usina. Então, isso tirou vários trabalhadores do campo, mas ainda existe, né? Existe ainda quem colhe café, quem colhe laranja. Esses trabalhadores, gente, também tem que ter carteira assinada, tá? Eles também têm direitos trabalhistas. Pode ter que alguns direitos sejam diferentes, mas tem. E tem o trabalhador da cidade, que é o trabalhador urbano, que aí ele vai trabalhar em loja, em fábrica. Quando a gente fala de trabalhadores, a gente também divide eles em setor. Porque tem o trabalhador que trabalha no setor primário, que é o trabalhador rural, que trabalha lá no campo, que cuida do animal, que planta, que colhe. Nós temos o trabalhador secundário, que é o das fábricas, que é o que está lá na linha de produção. Mas a grande maioria dos trabalhadores estão no setor terciário, que aí engloba comércio, serviços como médico. O meu é carteira assinada, mas o meu é prestação de serviço. Eu sou uma professora, né? Eu vendo somente a minha mão de obra, né? E aí tem o médico, o advogado e várias outras áreas do setor terciário, tá? Então, o trabalho também a gente divide em primário, secundário e terciário, porque esses setores são os econômicos e precisa ter trabalhadores nos 3 setores, tá? Hoje, o setor de tecnologia, por alguns estudiosos, é considerado o setor quaternário, tá? Porque a tecnologia evoluiu muito, tem características muito específicas. Pessoal, sobre população ativa, a gente para por aqui, tá? E aí, lembra que eu falei pra vocês que no final do vídeo eu ia colocar uma questão pra que vocês resolvessem? Pra ter certeza que vocês assistiram? Porque eu sei que bate a preguicinha do domingo. Então, eu vou colocar a questão na tela. Vocês copiem e levem, porque eu vou dar visto. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários do canal, porque a gente vai interagir por aqui também. Quem assistir inteiro, dá um curtir aí, porque eu preciso saber se vocês estão assistindo realmente, tá? Porque isso aqui é para vocês irem bem na prova paulista, que é o nosso foco. E a professora tá fazendo esse conteúdo extra para que vocês consigam ir melhor na prova, tá bom? Beijão, daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau.